meu nome é Fernando Mota, professor de Química Pura, e nessa aula vamos falar sobre os parâmetros de qualidade da água. Mas antes disso, como sempre, eu vou pedir, dê o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho. E toca a vinheta, vambora! Curso de Química com o professor Fernando Mota. É Química Pura! Vambora, galera! Essa aula aqui vai ser muito massa! Então vambora seguir. Olha só, esse assunto é um assunto curto, mas de extrema importância. Por quê? Porque a maioria das pessoas não sabem os conceitos que a gente vai estudar nessa aula. Então preste bastante atenção. Olha só. Primeira coisa, voltando aqui. Todas as vezes que fizermos, que a empresa faz o tratamento da água ou o tratamento de esgoto, vimos lá a estação de tratamento de água e vimos a estação de tratamento de esgoto ou de efluente. Sempre que houver tratamento de água ou de efluente, é necessário fazer um controle de qualidade desse processo realizado. Tanto da água quanto lá do esgoto, eu não posso sair distribuindo isso aí, jogando no rio de qualquer jeito. Eu preciso fazer uma análise criteriosa para saber se aquela água está boa para ser entregue para a população e se aquela água lá do tratamento de esgoto está boa para ser lançada nos rios. E para isso nós temos um órgão chamado de CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. O CONAMA criou aí o que nós chamamos de parâmetros de qualidade da água, onde ela pré-definiu alguns indicadores físicos, químicos e biológicos para avaliar a qualidade da água. Então, toda empresa que trata a água, que trata o esgoto, as indústrias, com seus efluentes, elas precisam analisar a qualidade desse tratamento. E são 3 pontos importantes aí a serem analisados: aspectos físicos, biológicos e químicos. Com relação aos aspectos físicos, analisa-se cor, turbidez, temperatura, sabor e odor da água, tá bom? A presença de compostos orgânicos, na água, isso pode interferir, por exemplo, na turbidez, no sabor, no odor, alguns compostos inorgânicos interferem na cor. A temperatura, você vai lembrar o seguinte: se a água estiver numa temperatura alta, o que acontece com o oxigênio dissolvido nela? Ela escapa. Então a água ela tem que estar numa temperatura adequada para que haja uma concentração de oxigênio boa, que é importante ali para a vida aquática. Aspectos biológicos, Então tem uma análise biológica feita para saber se tem, por exemplo, coliformes fecais, os micro-organismos do cocô, tá? Então, se tiver, meu querido, aquela água tá louco, não pode ser consumida de jeito nenhum. Presença de outros micro-organismos, como cianobactérias ou clorofila. E os aspectos químicos, indicadores químicos, que é a DBO, DQO e o COT, que é muito cobrado aí no Enem e nos vestibulares. Vamos falar muito disso aqui agora, vamos dar ênfase a isso aqui. Então olha só, parâmetros químicos de qualidade da água. Galera, o que é a DBO? É a demanda bioquímica de oxigênio. E o que é isso, Motinha? A demanda bioquímica de oxigênio diz respeito à quantidade de oxigênio necessário para que o micro-organismo degrade a matéria orgânica. Lembra lá que nós temos micro-organismos que no processo de degradação da matéria orgânica, ela requer o quê? Oxigênio para o seu processo metabólico acontecer. Então, a gente vai analisar o seguinte: qual é a demanda bioquímica de oxigênio aqui, para que o micro-organismo degrade essa matéria? E aí eu vou analisar o seguinte: tem oxigênio suficiente nessa amostra, nessa água, nesse efluente, para que isso ocorra? Não! Então essa água é problema. Tá? O micro-organismo não vai dar conta aí de tratar, de degradar essa matéria orgânica. Então olha só, se a demanda bioquímica de oxigênio é alta, eu peguei uma amostra lá da água, peguei uma amostra lá do efluente e fiz o teste de DBO. Deu uma DBO muito alta. Se a DBO for alta, isso quer dizer o quê? Que eu preciso de muito oxigênio
para degradar aquela matéria orgânica através de micro-organismos. Isso significa, portanto, que aquela água está muito contaminada. O que é a DQO? É a demanda química de oxigênio. Aqui é uma demanda de oxigênio necessário para oxidar a matéria orgânica por um processo químico, reação química. Aqui diz respeito ao oxigênio para o micro-organismo usar para degradar a matéria orgânica. Aqui diz respeito à quantidade de oxigênio químico, oxigênio de reação química para degradar a matéria orgânica. Se a DBO estiver alta, se a DQO estiver alta, isso significa que o quê? Que o corpo d'água está muito carregado de matéria orgânica, está muito poluído. E um outro índice que nós temos aqui é o COT. O que é o COT? Carbono orgânico total. Galera, na água tratada, no esgoto tratado, a gente pode encontrar várias substâncias ali dentro, como por exemplo CO2. CO2 tem carbono, mas esse carbono é um carbono inorgânico, porque veio de uma substância inorgânica. O carbono que nós estamos nos referindo é o carbono orgânico, carbono que veio de matéria orgânica. Suponhamos que nessa água tenha muito polímero, pneu, metano. Então, eu vou ter um COT alto, um carbono orgânico total alto. Se esse COT estiver alto, isso significa que tem muita matéria orgânica, né? Tem muito poluente orgânico na minha água. Então veja bem, DBO alta, DQO alta, COT alta, isso significa o quê? Corpo d'água muito poluído. Tratei a água, tratei o esgoto, a DBO tem que abaixar, a DQO tem que abaixar, o COT tem que abaixar. E tem que abaixar por um valor que o CONAMA estabelece como qualidade boa para aquela água ou para o esgoto, né, tratado. Então fique esperto aí, viu? Se a DBO, se a DQO ou se o COT estiverem altos, isso significa que aquele corpo d'água está muito poluído. E aí vem um detalhe. Existe uma relação entre a DBO e a DQO, que é essa aqui, ó. Eu pego o valor da DQO e divido pela DBO. Se isso for menor que 2,5, isso significa que o efluente ele é biodegradável, ou seja, ele consegue se autodepurar. Você não precisa intervir naquela água, não precisa aplicar nenhum tratamento dela, porque ela por si só vai se autodepurar, ela mesma vai dar conta de se limpar. Agora, se essa DQO dividida pela DBO for maior que 2,5 ou menor que 5, cuidado, alerta! Eu preciso ser muito criterioso no processo biológico para tratar a água. Lembrem-se de que nós temos dois tipos de tratamento aí para água, para compostos orgânicos, para matéria orgânica. Tratamento biológico e tratamento químico. Tratamento biológico, eu vou usar o micro-organismo para degradar a matéria orgânica. Tratamento químico, eu vou usar compostos químicos, reações químicas ali para degradar a matéria orgânica, para oxidar. Aí, se for um processo químico, eu preciso de usar substâncias oxidantes, o que a gente chama de oxidantes fortes, como por exemplo, permanganato de potássio. Permanganato de potássio em meio ácido é um forte oxidante, vai degradar a matéria orgânica. Só que lembra daquelas substâncias recalcitrantes? Compostos recalcitrantes, meus queridos, são difíceis de serem degradados. Eu preciso utilizar aí um oxidante muito forte, que são os radicais OH, os radicais hidroxila. Lembra que todo o processo em que se utiliza desses radicais, eles são chamados de processos oxidativos avançados, beleza? E aí, se essa DQO dividida pela DBO for maior que 5, esse efluente vai requerer um tratamento químico, porque o biológico não vai dar conta. Dá para fazer uma questão muito linda com isso aqui, ó, tá? A questão ela pode te falar sobre essas relações aqui e fazer perguntas interessantes sobre a DBO, COT e DQO, beleza? Então, a aula é bem curtinha sobre esses pontos importantes aqui, tá? Dá uma revisada, pesquise mais sobre o assunto e toca o terror, galera! É isso aí! Beijo no coração, energia! Tamo junto, valeu! Curso de Química com o professor Fernando Mota.
o curso completo que te prepara para qualquer desafio.